saber cuidar. Acho que esse é um dos temas da vida de todos nós, né? Dentro do ambiente escolar, a sala de aula é um espaço de aprendizagem, e a aprendizagem ela só acontece se nós nos sentimos seguros. E os professores muitas vezes precisam cuidar de elementos da aula que não são específicos da disciplina. Vou dar um exemplo para você, né? Uma parte importante das dificuldades de aprendizagem dos alunos tem a ver com insegurança, tem a ver com medos, tem a ver com um sentimento de fragilidade, né? Ou de não competência. Então, muitas vezes, um olhar, um comentário, uma delicadeza, né, que a gente possa fazer na sala de aula, que tem muito mais a ver com cuidado do que com a disciplina em si, pode fazer uma grande diferença. E é claro que a gente também tem uma perspectiva do cuidado dentro do campo feminino e do campo masculino. Então a gente também tem uma questão importante. Acho que eu vejo como professora que as meninas são muito mais exigidas nesse cuidado. Seja o cuidado com as anotações, o cuidado com o estudo, a dedicação. Então eu vejo que as meninas são cobradas por um resultado de excelência. E os meninos não são cobrados nesse mesmo resultado de excelência, porque de alguma maneira há uma legitimação de que eles são assim mesmo, são menos comprometidos, né, tem os cadernos mais desorganizados, e eu penso que isso gera um impacto importante na vida pessoal e profissional dessas pessoas. As meninas são ensinadas a cuidar através das próprias brincadeiras da infância. E os meninos não são ensinados a cuidar. Eu fico imaginando como deve ser para um homem carregar pela primeira vez o seu filho e se perceber muito incapaz disso no sentido literal do termo, né? Como eu gostaria de ter treinado segurar um bebê antes para poder segurar o meu filho de uma forma mais inteira, mais aconchegada, né? Só que aos meninos é vetado a brincadeira com as bonecas, né? Então, em que medida nós criamos crianças que têm perspectivas diferentes no saber cuidar? O professor Leonardo Boff escreve muito sobre isso. Quando a gente cuida do outro, da gente, do mundo, dos animais, das árvores, das flores. Então, o saber cuidar, ele é uma expressão de amor. E se a gente não cuida, a gente acaba fragilizando as nossas relações. Esses dias eu estava dando uma olhada nas redes sociais, claro, e uma ex-aluna minha escreveu sobre... Estava lá uma postagem de uma foto dela com o marido dela, e ela disse uma coisa que me tocou profundamente. Ela disse: obrigado por cuidar da gente. E então ela está dizendo que as relações, elas precisam de cuidado, de atenção, de gentileza. E essa percepção, ela não é instantânea, né? E a gente precisa cultivar este olhar para o outro. O tempo que é do outro, o ritmo que é o do outro, o nosso próprio ritmo, os nossos próprios limites. Então, o cuidado tem a ver com esse processo de sensibilização, que, em última instância, é um processo de humanização. Então, saber cuidar tem muitas camadas, mas são as nossas ações que vão expressar a nossa capacidade ou a nossa incapacidade. Agora, ninguém nasce sabendo isso. Isso é ensinado, né? Isso é cultivado. Quando a gente ensina a uma criança que as plantas precisam de luz, precisam de água, precisa de limites, né? Não dá pra gente colocar água de mais, colocar água de menos. Há muitos anos atrás, eu fiz um projeto num colégio que eu trabalhei que tinha exatamente essa perspectiva. Eu tinha um grupo de crianças de educação, de ensino fundamental, 4ª série, seria hoje 5º ano, né? E nessa turma nós tínhamos crianças que tinham um comportamento muito agressivo umas com as outras. De
de uma insensibilidade umas com as outras. E aí eu fiz um projeto como professora de filosofia, tá? Filosofia lá com crianças e jovens. E nesse projeto eu escrevi uma carta para as crianças, e aliás as cartas são sempre, né, meios interessantíssimos da gente se comunicar. E eu levei para cada uma das crianças um vaso de violetas. Então nós fomos ao Ceasa, compramos aquela quantidade, mais ou menos 40 violetas, né? E a tarefa era a seguinte: eles tinham que cuidar desse vaso de planta. E que eles estariam, então, cuidando por um tempo. Esse vaso não era deles, e eles tinham que, depois de um tempo, levar de volta para a escola, né? Então eles iam cuidar por um tempo. E foi interessante porque quando as flores chegam, os vasos chegam floridos, né? Vistosos, bonitos, e aí as crianças se sentiram muito lisonjeadas com a responsabilidade que elas tinham a partir de então. Então elas iam cuidar daquela planta. E ao longo do processo eu ia pedindo notícias sobre os vasos de planta, né? Como é que estão as plantinhas? Como é que estão as flores? E aí as crianças foram trazendo, né, algumas devolutivas. Algumas mostravam claramente que em determinado momento tinham abandonado as plantas, né? Alguém cuidou por elas, seja a mãe ou seja a funcionária da casa. Outras se empenharam realmente em cuidar. Me lembro de um aluno que hoje é um adulto, e ele cuidou tanto que ele quase matou a planta, né? De tanta coisa que ele colocou para cuidar dessa planta. Quase asfixia a planta, né? Não dava o tempo da planta poder, assimilar tanto cuidado. E quando eles voltaram, eles trouxeram as plantas e alguns até um pouco envergonhados, porque elas não estavam tão vistosas ou com todas as flores. Mas o que eu queria dizer para eles mas ela está aí, né? Ela está viva. Então a gente precisa olhar para as coisas e entender que é um processo, este cuidado. E nessa devolutiva, a tarefa era saber se eles queriam, de fato, continuar com elas a partir de agora como titulares no cuidado, ou se eles queriam devolver essas plantas no entendimento de que não se sentiam suficientemente capazes de cuidar dessas plantas e mantê-las vivas. Foi um exercício muito interessante. Algumas crianças devolveram as plantas e a gente precisa reconhecer a coragem das crianças perceberem e dizendo: olha, eu não dou conta ainda, eu não consigo cuidar ainda. Outras assumindo: olha, se meu amigo não pode ficar, eu posso ficar com a dele, porque eu quero muito cuidar, eu posso cuidar da sua e da minha, né? Então foi muito interessante, porque obviamente que as plantas não era sobre cuidar de violetas, no final das contas, né? Isso é um pretexto para a discussão de algo muito mais importante, que é a gente saber quais são as nossas aptidões e o que a gente precisa de fato aprender nesse cuidado com o outro. Então, às vezes os pais se perguntam sobre: será que é adequado a gente trazer um animal de estimação para os nossos filhos, né? Um amigo muito querido diz: crianças e cachorros nasceram para viver juntos. Porque isso mostra para essas crianças que cuidado gera um enlace afetuoso, mas gera dedicação, né? Gera preocupação. E que às vezes, por mais que a gente cuide de algo, este algo pode adoecer e este algo pode morrer. Então a questão não é a certeza de que nada vai acontecer, mas é o cuidado que vai nos dizer que o período que aquela relação ou que aquele cuidado se deu, ele é valoroso. Então eu penso que a gente precisa pensar em todos esses aspectos, né? O saber cuidar é, para mim, uma síntese desse processo de humanização e de construção de amor, né? Amar o outro é ajudar nesse cuidado.
sem asfixiá-lo, né, e sem negligenciá-lo. Se você chegou até aqui, curta, compartilhe, acione o sininho. Vamos fazer esse canal crescer. Até a próxima.